E a gente já começa falando de chuva e das doenças hídricas, né? Vamos falar basicamente de uma aqui, que é apenas uma delas, que é a leptospirose. É uma doença infecciosa causada por uma bactéria que está presente na urina de ratos e de outros animais e é transmitida ao homem, principalmente nesse período de chuva, de enchente, né? Isso mesmo. E aqui no estúdio, para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Tânia Queiroz, que é técnica do Núcleo de Veiculação Hídrica da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Alagoas. Bom dia, Tânia. Bom dia, Fabíola. Pois é, preocupante quando chega esse período de chuvas, porque essas doenças, elas começam a surgir e vêm com todo o gás, né? Justamente, assim, a gente tem casos o ano inteiro, né? Mas quando chega, assim, esse período de chuva, porque, assim, a gente sabe que a água é fundamental para a sobrevivência do ser humano, mas, assim, a gente sabe também que a água, ela pode, né, afetar a saúde do homem, né? Se a gente não tiver cuidado com os nossos alimentos, com o manejo, né, dos cuidados higiênicos da sua casa, ela pode afetar a saúde, né, trazendo doenças que a gente chama que são as doenças de veiculação hídrica, né, como a febre tifoide, né, as diarreias agudas, que é a pedra no sapato, né, da gente, assim, o ano inteiro. Para você ter uma ideia, esse ano a gente já está com mais de 40 mil casos, né, no sistema de informação por diarreia. E nesse período, assim, a grande preocupação é a leptospirose, né? Por conta dessas enchentes, desses alagamentos que acontecem durante esse período chuvoso. E a gente vê que é justamente nessa época do ano que a gente vê que as pessoas ficam em contato direto com a água suja, rio que transborda, poça de lama, e as pessoas não tomam o devido cuidado, né? Justamente. Então, assim, a gente observa que os lixos que ficam nas ruas, né, acúmulo de ratos nesses lixos. E aí, quando acontece o alagamento, as pessoas transitam até descalças, né? Então, assim, a gente até recomenda que as pessoas, se houve um alagamento na sua casa, os alimentos, né, ficaram inundados, essas coisas, você tem que descartar, não pode utilizar e evitar. Evitar estar transitando no meio dessa água suja, né? Porque, assim, você pode realmente ser infectado com a leptospirose. E a questão de ferver a água, colocar um hipoclorito, isso já pode ajudar a amenizar um pouquinho essas doenças, né? Não. Cuidados básicos de higiene. Justamente. O Estado, ele disponibiliza para cada município uma cota de hipoclorito de sódio, né? Certo. Então, assim, os municípios já sabem que todo mês eles têm a cota, pode pegar, distribuir para a população. Não só distribuir por distribuir, mas ter uma orientação de como utilizar, né? O hipoclorito, ele consegue eliminar a maioria das bactérias, né, presentes ali na água, nos alimentos, né? Então, se você compra alimento na feira, não vai chegar em casa e vai utilizar da forma que você trouxe. Deixa 30 minutos numa solução clorada, né? Para cada litro de água, você coloca uma colher de sopa para descontaminar esses alimentos. E para você ingerir a água, né? Porque, assim, é importante que a gente tenha uma água de qualidade para consumir, né? Mas se você não tem essa água de qualidade, você pode clorar. Para cada litro de água são 2 gotas, né? Você espera 30 minutos para poder consumir. Então, assim, se as pessoas realmente seguissem as orientações, tivessem os seus cuidados higiênicos, né? Casa limpa, evitar as moscas na alimentação, então isso facilitaria muito. Tânia, no caso da leptospirose, por exemplo, qual o tratamento para quem está com esse tipo de problema? Olha, se a pessoa teve contato com uma água, né, de alagamento, de inundação, e você começa a ter febre, dor na panturrilha, então o melhor caso a se fazer é procurar uma unidade hospitalar, né? Procurar uma unidade para tratamento. Qualquer unidade pode fazer esse diagnóstico, esse tratamento, ou tem específico? Qualquer unidade ela pode suspeitar, né? Suspeitou a unidade específica para o tratamento é o Hospital Elvio Alto. Que é o de doenças tropicais, como a gente chama, né? Pronto, eu satisfeita aqui com as respostas. Então, só um alerta para a gente encerrar, a dica que você dá para as pessoas que principalmente às vezes não tem um saneamento básico na rua, fica com o pé descalço, contato com animais, com água suja, só para a gente encerrar. Olha, o controle das diarreias é fundamental, o saneamento básico, né? E a gente sabe
que isso é uma realidade nossa, então a maioria dos municípios não dispõe de saneamento básico. Então, de que forma é que eu posso prevenir, evitar que meu filho adoeça, que tenha diarreia, né? A gente vê esse número grande de casos de diarreia, mas a gente sabe também que tem um grande número de subnotificações. Então, assim, tenha cuidado, use hipoclorito para clorar sua água, evite andar descalços. Hoje em dia também tem a rotavírus, que é uma diarreia que atinge as crianças até 5 anos de idade, que pode ser prevenida com vacina, né? A vacina do rotavírus, qualquer mãe, a partir da criança de 1 mês e 15 dias, até 3 meses e 15 dias, você pode fazer a primeira dose do rotavírus e até 7 meses e 29 dias você faz a segunda dose. E assim, a gente sabe que é uma doença, é uma vacina fácil de administrar, porque ela é oral, né? Mas a gente observa que o Estado, há muito tempo, ele não alcança a meta da vacina rotavírus. E as crianças continuam adoecendo, tendo rotavírus. Então, os pais precisam ficar atentos também a esse tipo de vacina. Justamente, ficar atento da vacina do rotavírus dos seus filhos, evitar que criança ande descalço, principalmente na rua, né? Nessas lamas, evitar banho de açude nesse período, banho de rio, né? E ter um cuidado higiênico, lavar sempre as mãos quando usar o banheiro, proteger seus alimentos, desinfectar com solução de hipoclorito de sódio. Então, assim, são coisas básicas que a dona de casa pode fazer e pode prevenir. Pois é, e a saúde agradece, né, Tânia? Muito obrigada pela presença aqui no Tudo de Bom. Eu é que Muito agradeço. obrigado, Tânia.